Boa noite, 8 horas e 53 minutos, às 9 horas daremos início ao Evangelho no Lar. Hoje nós vamos usar, desculpa que está calor aqui, hoje nós vamos estudar, tá? Ô Dimas, tudo bem? Nós vamos estudar o item capítulo 5, motivos de designação, e vamos falar do item 13, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, como eu sempre falo, né, sempre quando for fazer o Evangelho, eu faço alguns comentários iniciais de orientação para quem está vindo pela primeira vez ou quem tem alguma dúvida com relação, boa noite Gerson, a prática do Evangelho no Lar. Então, nós, né, quando eu falo nós, normalmente é o pessoal que faz o Evangelho no Lar, os espíritas, nós usamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? No caso, estou usando aqui uma edição da CME, é isso, né? Tradução do Tadeu R. Camargo, que a FEB também utiliza, tem do Guilhom, tem do Herculano Pitts, tem vários evangelhos traduzidos por vários autores do Brasil, que tem algumas diferenças assim de palavras na tradução. Então eu uso sempre o Evangelho. Eu costumo usar normalmente o livro aqui, o Pão Nosso, que eu gosto muito, né, da coleção Fonte Viva. Tem aqui também, ó, o livro Sinal Verde, que eu também gosto de usar no dia a dia. Eu uso também aqui, eu tenho o Chico, do Chico também, o Vinha de Luz, que também é da coleção Fonte Viva. Enfim, existem vários livros que você pode utilizar. Ah, mas eu não sou espírita e eu quero fazer o Evangelho no Lar, mas eu não vou usar o Evangelho porque eu não sou espírita. Tranquilo, né? Você pode aí, dentro da sua crença, da sua fé religiosa, utilizar o livro religioso que melhor lhe aprover. Você pode usar a Bíblia, você pode usar o Alcorão ou um outro livro, né? Boa noite, Grace, que você acredite, que você goste, não tem problema nenhum. Mas a sequência que a gente usa, porque nós falamos que a gente usa o termo Evangelho Terapia. Então, uma vez por semana, num dia marcado, num horário marcado, pontualmente naquele horário, você vai realizar o Evangelho no seu lar. Pode ser na sua casa, né? Na sua casa, na sala, né? No seu quarto, sozinho, com visita, sem visita, não tem problema. Até mesmo, já houve casos, tem gente que muitas vezes a família não gosta muito, não aceita, e ele faz o Evangelho no banheiro, né? Ah, faz no banheiro, que desrespeito. Não, tem nada disso. A pessoa às vezes está dentro de um lar que ele não é um lar cristão, ou não é um lar espírita, é um lar que não aceita o Evangelho, e o Evangelho ele não pode o espírita, o religioso, ele não pode se deixar levar pelas negativas alheias. Ele tem que se esforçar, arrumar um local dentro da sua crença e praticar o Evangelho. Então, criar o hábito de praticar o Evangelho no seu lar, pelo menos uma vez por semana, né? Ou até mais vezes, não tem problema nenhum. O importante é que naquele dia, naquele horário marcado, você esteja preparado. Quando eu falo que o Evangelho vai começar às 9 horas, não é que você vai pegar as coisas às 9 horas para realizar. Você começa antes, você se prepara antes, separa os livros, coloca o jarro com água que vai ser fluidificada, né? Que a gente pede para que os espíritos amigos, nossos anjos guardiões, fluidifiquem a água, ou seja, depositem fluidos energéticos salutares na água, ou se você é católico, água benzida, ou se é evangélico, água ungida, independente do nome. Você vai preparar a água, você vai preparar o livro, você vai preparar o ambiente, para que às 9 horas, no caso nosso aqui às 9 horas em ponto, você já esteja preparado. Coloca uma música de fundo, se você desejar, para dar uma harmonizada, uma relaxada no ambiente, para você começar a sua prática. E aí você vai ter um livro
né, de preparação. No caso, vou usar o Pão Nosso e a lição 18, que é Provas de Fogo, que eu vou ler. Então você começa com uma pequena prece, agradecendo aos seus mentores, ao seu anjo guardião, aos espíritos amigos, pela oportunidade da realização do Evangelho. Pede que eles estejam com você, te incentivando, inspirando, orientando, protegendo, e que durante o Evangelho você receba o auxílio espiritual necessário, o seu refazimento, seu e de seus familiares. Feito isso, você vai escolher, né? Pode ser aleatório ou escolher antes. No caso, eu escolhi antes, que é para estar dentro do tema que a gente vai abordar hoje. Escolhe a mensagem, leia a mensagem. Feito isso, né? Você faz um pequeno comentário, se caso tiver com outras pessoas. Apenas um comentário simples, não é um debate, não é uma discussão, é apenas um comentário salutar sobre o tema, né, que foi lido no livro de preparação. Feito isso, você vai para o Evangelho, livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ou o livro religioso que você desejar, vai ao capítulo, pode ser aberto aleatoriamente, você escolher na hora. No meu caso aqui, eu escolhi o item 13. Eu tinha escolhido o item 12, mas eu vi que o item 13 está mais dentro da mensagem que eu quero passar para vocês. Terminou um pequeno comentário, uma observação. Terminou a observação, encerramento, né? As vibrações. O que é vibrações? Eu mentalizo a minha família, a mim mesmo, a minha casa, e envio mentalmente fluidos, né? Boa noite, Tânia. De amor, de saúde, né? de acolhimento, de refazimento para essas pessoas que fazem parte dos meus entes queridos. Fiz essas vibrações, né? Essa emanação de pensamentos. Aí eu peço aos nossos companheiros espirituais, né? Reforço novamente o pedido para que a água que está no jarro, na mesa, seja fluidificada com esses fluidos vivificadores, retificadores, fortalecedores, e você distribui essa água para você. Você pode tomar água naquele dia ou dividir durante a semana e tomar essa água durante a semana, não há problema nenhum. Terminou isso, de fluidificação da água, você faz um encerramento, uma prece de encerramento, tá bom? É algo simples. O Evangelho, ele traz para sua casa tranquilidade, refazimento. É a hora que você usa para se equilibrar e se tranquilizar, tá certo? E só para já mais um lembretezinho, só para a gente já entrar para o Evangelho. Amanhã, aqui na AEC, Associação Espírita Kardecista de Itaquaquecetuba, amanhã às 7h30, eu vou estar realizando uma palestra sobre valorização da vida, né, já usando algumas especificações que essa semana eu estou participando virtualmente, estou assistindo. Boa noite, Cristiane. O primeiro seminário de prevenção de suicídio do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Está sendo algo muito legal. O primeiro palestrante foi Augusto Cury, depois foi a Isabela Camargo, hoje foi o Major Diógenes, que criou, né, um dos idealizadores do projeto Corpo Bombeiro, que lida com as ocorrências, né, de suicídio no estado de São Paulo, dos tentantes do estado de São Paulo. Vale muito a pena. Amanhã às 7h30 é com o professor Mário Sérgio Cortella, né, pelo YouTube. Procurem lá, assistam. Tem certificação também para quem estiver assistindo, mas é muito bom, gente, é muito bom. Vale a pena você participar, assistir e ver o depoimento deles. Os vídeos continuam lá no YouTube e vale a pena assistir esse seminário. É algo muito enriquecedor, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês. Amanhã às 7h30 no YouTube eu vou estar lá no centro, lá na EC, fazendo essa palestra ao vivo, tá? Então vamos começar o nosso Evangelho. Eu pedi que vocês, dentro da sua crença, da sua participação, eleve o seu pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior,
e que possa nessa noite de hoje nos abençoar, nos guiar, nos inspirar nesse Evangelho, que possamos também durante esse Evangelho sentir a presença dos nossos guardiões, do nosso anjo da guarda, dos nossos espíritos protetores, nos auxiliando, inspirando, auxiliando no equilíbrio e na harmonia do nosso lar. E que a gente possa nessa noite de hoje também ser abençoado na figura do Cristo, na figura de Deus. Que assim seja. Então a mensagem de hoje que nós vamos pegar no livro Pão Nosso, que é a 13, que é Provas de Fogo. E começa assim: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, Coríntios 13:13. Então, ele diz assim: a indústria mecanizada nos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o efeito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem de que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo também é justo que o aprendiz aguarde o momento da verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Com isso, nessa mensagem das provas de fogo, traz essa reflexão do quanto que a gente muitas vezes se ilude com a banalidade do dia a dia, com as propostas que o dia a dia nos traz, que a vida secular nos traz, que a vida normal nos traz, que na hora realmente de mostrar quem nós somos, na hora da prova de fogo de verdade, ela se mostra ineficiente. A prova de fogo, na verdade, é quando a gente encara as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas mazelas, frente a frente. Encarando as dores, as dificuldades, os problemas e procurando, dentro da nossa capacidade, manter a nossa fé, manter as nossas esperanças, manter a nossa forma de ver a vida. Então, quando eu começo a entender que as dificuldades que eu tenho no dia a dia, que esses problemas que eu enfrento no dia a dia, eles servem, na verdade, para fortalecer e para me preparar para obras e para batalhas cada vez mais difíceis. Então eu me preparo através das dificuldades, através dos problemas que a vida me traz, a me tornar uma pessoa melhor. As dificuldades, os problemas não são punições, não é um ato, né,
de falta de caridade de Deus para conosco. Muito pelo contrário, Ele nos prepara através da adversidade, através das dificuldades aparentes da vida. Ele forja o nosso caráter, a nossa moral, a nossa ética, a nossa força interior, né? Fortalece o jeito de pensar e de ver a vida de outra maneira. Então a nossa prova de fogo é o dia a dia, as dificuldades do dia a dia. É cair, é reconhecer que não é tão forte quanto pensava, é reconhecer que não é tão bonzinho quanto pensava, é entender que ainda precisa muito para se aperfeiçoar, é compreender as mazelas, que essas mazelas fazem parte do nosso processo evolutivo, e principalmente olhar as coisas sempre com um olhar muito otimista, muito com dignidade, mesmo que muitas vezes doa, mesmo que muitas vezes machuque, né? Mas no final é nessas provas de fogo, né, que se forja o espírito mais evoluído, o espírito que cresce, o espírito que aprende. Ontem eu vi um relato, né? A minha irmã ligou para minha mãe falando, né, de uma amiga dela que está fazendo tratamento de câncer e que ligou para ela, né? E falando muito alegre e tudo, falou: olha, acabei de acordar, estou tomando meu café e vou voltar novamente. Infelizmente o primeiro tratamento não deu certo, mas vou fazer o próximo e Deus, né, com fé em Deus e tudo vai dar certo. E falava com certa alegria, falava com, né, mostrando que estava a esperança e a fé. E a minha irmã começou a questionar, né, até mesmo os atos, as atitudes dela, falando: nossa, a gente reclamando de estar longe um do outro por causa dessa situação que estamos vivendo, e essa minha amiga me liga sorrindo, falando da saúde dela. E é mais ou menos isso. Como é que eu encaro as dificuldades, os problemas? Eu não preciso encarar sorrindo todos os dias, porque talvez eu ainda não tenha esse tipo de força, mas eu vou chorar, eu vou lamentar, mas o importante é que eu encontre perto de mim pessoas que me deem acolhida, que me deem um abraço, que me sustentem, né, que segurem a minha mão nas adversidades. E Deus sempre coloca do nosso lado pessoas que vão nos acolher e nos, de certa forma, abraçar nesse momento, mas não vão nos tirar das batalhas e das dificuldades que nós devemos vivenciar. Isso é muito importante acreditar e ter certeza. Não devemos fugir das batalhas. Então essa mensagem é 18 do livro Pão Nosso, muito bacana para a gente refletir. No item 13 do capítulo 5, ele fala assim: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais ele sofre, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreendendo-lhe a curteza, e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro, mas ditoso, o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea interminável, lhe parece esta, e a dor o oprime como todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contestar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e receber atenuada impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma, ao passo que, com a inveja e o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura
e aumenta a miséria e as angústias de sua curta existência. Então ele vê aqui, ele coloca assim, né? Ele a vê como um ponto no infinito, compreendendo-lhe a curteza, e reconhece que esse penoso momento terá pressa, ou seja, será rápido, né? E a certeza do um próximo futuro mais ditoso, e ostenta a alma, a ânima. Então, quando ele coloca nessa questão, quando eu encaro as adversidades, e olha que nós estamos vivendo várias adversidades, eu confesso que nos últimos dias eu passei momentos muito difíceis pessoais, por questões aí de trabalho, de convívio, que mexeram muito com a minha parte emocional e tudo. E aí quando você começa a olhar isso, a observar o que quer te ensinar. Foi uma pergunta que eu fiz, né? O que essa situação que eu estou vivenciando agora quer me ensinar? O que essa situação agora que está tão penosa para mim quer me mostrar? E ela me mostrava ainda que, apesar do conhecimento, da informação, da cultura, um monte de coisa que talvez eu pudesse até me envaidecer, eu ainda não era capaz de resolver algumas coisas que aparentemente são simples. Que coisas simples são essas? É de entender que a adversidade quer me ensinar alguma coisa, que a adversidade quer mostrar, ó, tá vendo? Lá na frente isso que você está fazendo não vai ser legal, não vai ser bacana, não vai trazer o retorno que você quer. Muda agora, né? Sofra agora, aprenda a abrir mão das coisas. A gente sofre porque não abre mão das coisas, né? E porque não aceita as coisas. Na verdade, o nosso grande sofrimento, a nossa grande dor é não aceitar a adversidade, é não aceitar o problema, é não aceitar as coisas que não estão acontecendo. Ah, eu vou aceitar simplesmente por aceitar? Não, não é aceitar. É aceitar que aquilo ali existe, está acontecendo, independente do que você quer ou não, e que ela só vai poder ser resolvida se você mudar o comportamento e a atitude. Você precisa encarar de outra maneira. Então ela precisa abrir a mão. Eu tenho duas mãos, né? Então eu seguro essa caneca aqui com uma mão, né? Se eu segurar com as duas, eu vou ter que abrir mão dela para pegar o copo. Apesar de ter duas, eu preciso das duas mãos juntas para ter firmeza na caneca. Uma só eu consigo porque tem o quê? Tem uma alça. E se não tivesse? E se fosse muito grande? Eu preciso das duas mãos. E para conseguir algo melhor, eu tenho que abrir mão de uma caneca para pegar outra. E às vezes a gente não quer. Aí Deus, através da sua misericórdia, através do seu amor supremo, ele vem falar, opa, peraí. Não quer abrir mão? Vamos dar um jeitinho nisso. E ele cria a adversidade, e ele mostra o problema, ele mostra a situação e fala, e aí? Vais abrir mão da atitude, da postura, do comportamento atual para se tornar uma pessoa melhor? Da arrogância, da vaidade, né? Do se achar melhor que o outro, de se achar superior às outras pessoas. E quando você vê que você tem dor, que você sofre, e que por mais que você conheça, que mais teoria você tenha, isso não é prática, e a prática é outra, e a prática ela só acontece quando você abre mão de uma coisa para aprender outra. Se você ficar cristalizado numa atitude, numa postura, as coisas não fluem. É claro que é doloroso, né? É claro que machuca. Mas, né, é depois disso que você vai perceber o quanto que você cresceu e o quanto que você evoluiu. Então, quando a gente fala de resignação, quando a gente fala de transformação, de mudar a vida, de alcançar outros objetivos na vida, a gente fala também disso, das provas de fogo que a vida te traz, né? Daquelas provas que, para testar realmente você na sua adversidade, nos seus problemas. Mas, acima de tudo, a prova de fogo é a oportunidade de você alçar degraus na evolução, degraus de conhecimento, de melhoria na vida. É claro que você, a sofrimento e a dor não tem que ser algo de. Você não tem que cultuar isso. Muito pelo contrário. Você
Você tem que compreender porque você está sofrendo, qual é o motivo da sua dor. E o interessante, para arrematar isso, essa semana quando eu comecei a assistir esse seminário, eu até coloquei uma frase ontem no meu Face, eu falei assim, né? Eu falo muito de suicídio porque eu amo minha vida e porque eu amo a sua vida. E a vida nossa, se a gente não amar a nossa vida e a vida do outro, a gente não valoriza a vida. Porque a vida só é valorizada quando valoriza a minha e a sua. E quando eu comecei a assistir esse seminário, que eu vi os relatos do Dr. Augusto Cury, quando ele fala do acidente que vitimou a cunhada e os 2 sobrinhos, né, há mais de 30 anos atrás, a dor e o sofrimento que aquela família passou, né, quando ele fala o que levou ele a sair do ateísmo para acreditar no Cristo, e dos momentos de depressão que ele vivenciou. E ele fala assim também, né, sempre fala nas palestras dele, que ele era o segundo da classe de baixo para cima, e quando ele falou que um dia ele seria um cientista, um médico, né, ninguém acreditava nele, e ele se tornou uma das grandes inteligências também. Você começa a ver que todos nós, independente da posição, passamos por momentos difíceis. Ontem, quando a Isabela Camargo, aquela repórter que era da Globo, ela começou a falar da síndrome de burnout que ela sofreu, e ela falou uma palavra que é interessante, né? Que o burnout, ele é uma... Ele começa, ele se identifica com uma frase, né? Um sentimento, que é a saudade de si próprio. É quando eu começo a sentir saudade de mim mesmo. É quando eu começo a colocar prioridades em coisas que não são prioritárias, a gastar tempo com coisas que não valem a pena. E aí ela também coloca, isso dando alguns spoilers aí para vocês assistirem, que vale a pena. Que ela conversou com um psicólogo forense, um psiquiatra forense, o Palumbo, né? E ela perguntou, e como é que a gente cuida disso? E ele falou assim, não faça nada. Aprenda a não fazer nada. Né? Porque tem certas coisas que você tem que aprender a deixar, que ela por si só se resolve. Aprender a não se martirizar tanto, né? A não se culpar tanto. E hoje, nesse terceiro, quando o Major Dionis fala, e quem já participou do CVV, quem já participou há muito tempo atrás, né, vai se lembrar de que houve até uma tentativa, isso lá no início dos anos 90, na Polícia Militar, de fazer um trabalho semelhante ao do CVV. Mas aí com o tempo, né, depois de muito tempo, eles criaram esse programa da Escola Superior de Bombeiros lá, né, para treinar pessoas na abordagem. Ele falou, antigamente a abordagem era simplesmente ir lá e segurar e tirar a pessoa. Hoje é conversar, é ouvir, né, para que a pessoa decida a não tentar o ato, não cometer o ato. Mudou tudo isso. E usando técnicas, aí eu estou falando isso aqui, mas valeu para mim quando ele falou. Usando técnicas de coisas que eu estudei, que eu falei, para que eu estou estudando isso? Né? Eu estudei PNL, estudei um monte de coisa, eu falei, para que eu estou estudando isso? Né? E hoje, nesse curso aí de abordagem, né, ao tentante, que é o termo técnico hoje, ao tentante, eles usam PNL, eles usam psicologia, parte do conhecimento de PNL, psicologia, neurolinguística, usam várias técnicas, não mais para vir de rapel e tirar alguém do viaduto, mas para convencer a pessoa, ajudar aquela pessoa a chegar à conclusão que não vale a pena. Então, amar a sua vida e amar a vida do outro ajuda muito nessas provas de fogo. E isso vale muito a pena, né? Vale muito a pena a gente pegar essas experiências e trazer essas experiências pra gente. Mas o evangelho também é curto, é de 15 a 20 minutos, né, no máximo.
Nós já estamos passando um pouquinho. Então o Evangelho é algo curto, simples, mas que faz uma grande diferença. Então era isso que eu queria trazer para vocês, essa reflexão. Peço que vocês compartilhem na página de vocês, no canal de vocês, para outras pessoas, né, que o trabalho seja conhecido. Amanhã no canal da EC, lá do YouTube, eu vou estar lá fazendo essa palestra, falando sobre valorização da vida, já com um monte de conhecimentos novos, né, que eu vou já utilizar essa palestra de amanhã. Independente se você é católico, ou espírita, evangélico, vai valer a pena ouvir a palestra, né? E vai ser muito bom. Então eu queria agradecer muito a vocês hoje por estarem aqui na minha casa, me assistindo, participando desse evangelho aqui no meu lar e no nosso lar. Então vamos encerrar o nosso evangelho, fazendo as nossas vibrações, depois a fluidificação e encerramento. Então as vibrações, como é que a gente faz? Né? Nós fechamos os olhos e levamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, e vamos vibrar pensamentos de amor, de proteção, de fraternidade, caridade, para conosco, para com os nossos da nossa casa, para com aquelas pessoas que trabalham com a gente, para as pessoas que nós sabemos que estão sofrendo, pelos nossos vizinhos, para as pessoas que estão necessitando nessa hora, nesse momento, de vibrações, de preces de amor e de carinho. E deixar uma vibração em aberto, para que a espiritualidade utilize essa energia da melhor maneira possível e com quem tanto necessitar. Pedimos também aos nossos amigos espirituais que depositem nessa água que está sobre a mesa, nesse jarro, energias de refazimento, fortalecimento, de saúde, que aumente nossa imunidade, que nos dê paz, tranquilidade e refazimento físico, mental e espiritual. E assim agradecemos profundamente a oportunidade de estarmos aqui hoje. Que os nossos amigos façam uma limpeza energética e espiritual em nossos lares, recolhendo todos os irmãos necessitados que aqui tenham vindo, que levem para os locais de recolhimento, de instrução, e retirando aqueles também que não queiram ir, mas sejam afastados do nosso lar. Que protejam os nossos parentes, os nossos irmãos, sobrinhos, pais e mães, que eles recebam toda essa proteção espiritual. E agradecer a Deus, na figura do Cristo, que seja sempre o nosso leme, o nosso norte, que nos fortaleça, nos guie e nos oriente. E que os nossos lares sejam faróis da espiritualidade, aonde todos da espiritualidade vejam esse farol, essa luz, e saibam que naquela casa é praticado o Evangelho, é praticado o bem. E que a gente possa, durante essa semana, sentir o amor do Cristo em nossos corações. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, nosso próximo Evangelho. E até mais. Muito grato.